Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 2. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 18. Efésios, capítulo 2, do verso 13 ao verso 18. Você achou na Bíblia? Efésios, capítulo 2, a partir do verso 13, a palavra de Deus diz: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e por tudo que o Senhor deseja falar ao nosso coração essa noite. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, para abrir o nosso coração, para receber aquilo que o Teu Espírito tem a ministrar. E é o que queremos, Senhor. Não viemos aqui ouvir as palavras dos homens, suas filosofias, suas histórias, suas doutrinas, mas a palavra de Deus, a doutrina de Deus, a palavra que vem com poder ao nosso coração para nos transformar, mudar a nossa vida nesse mundo. Por isso, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco pelo poder do Espírito Santo e usa a minha vida, Pai. Dá-me a unção para que eu possa ministrar e todos nós possamos ouvir a Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, o apóstolo Paulo, falando à igreja a respeito do pecado, a respeito de salvação, é o assunto aqui do capítulo 2. Ele nos fala de uma das principais doutrinas bíblicas, de que o homem não é salvo pelas suas obras, mas sim pela fé, para que ninguém se glorie. Tudo isso o apóstolo Paulo nos fala aqui no capítulo 2. Mas a partir de um certo ponto, ele começa a nos falar também dos benefícios que nós recebemos na cruz de Cristo, do que o sangue de Jesus fez por cada um de nós. E uma das coisas que ele nos fala logo no início desse texto que nós lemos, está aqui no versículo 13. Ele diz: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados. Através de quê? Pelo sangue de Cristo. Veja o que o Paulo nos diz aqui, que o sangue de Cristo, vertido por nós na cruz, nos aproximou, aproximados pelo sangue de Cristo. Veja como Deus não apenas nos salvou, mas também nos reuniu como igreja. Deus nos salva individualmente. Você já deve ter ouvido falar que a salvação é individual. Ninguém salva ninguém, é Deus que nos salva. E Deus trata individualmente com cada um de nós. O Espírito Santo ministra, revela o pecado, a justiça, o juízo. Jesus coloca fé no nosso coração para que a gente creia e se renda a Ele. Isso é algo individual. Mas o sangue de Cristo, a Bíblia diz também, nos aproxima, nos reúne como igreja. Jesus salva individualmente para que nós nos tornemos igreja. E igreja não é algo individual. Nós somos igreja, porque estamos juntos, porque estamos reunidos. E segundo Paulo, porque fomos aproximados pelo sangue. Ou seja, a cruz, aonde Jesus verteu o seu sangue, é que é o agente dessa unidade, dessa aproximação.
Então, aquele que diz ser salvo pelo sangue de Jesus, tem que entender também que precisa viver em unidade com a sua igreja. É impossível que alguém salvo genuinamente possa imaginar que consegue ser salvo ou consegue ser igreja vivendo de maneira isolada dos demais irmãos, vivendo um relacionamento particular com Deus. Tudo que era particular aconteceu na salvação, mas agora salvos temos que ter prazer na unidade, prazer na igreja, prazer na comunidade. Não podemos nos considerar salvos e achar que cada um de nós pode ter uma vida com Deus de maneira independente. Foi Deus quem criou a igreja. E como diz a Bíblia, nos aproximou pelo seu sangue. Verteu sangue para que a gente esteja junto. E o que nos quer separar, irmãos? O diabo. O inimigo de Deus deseja separar. Ele veio roubar, matar e destruir. E ele destrói pela separação. Ele destrói a igreja pela desunião entre os irmãos. Ele destrói um casamento pelo divórcio. Não é assim que ele faz? Ele vem para afastar. Ele vem para colocar um contra o outro. A Bíblia diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Então o seu trabalho é dia e noite provocar separação, provocar desunião, ao passo que o sangue de Cristo provoca unidade. Nos aproxima. O diabo nos afasta. Nós vamos daqui a pouco participar da ceia do Senhor. Simbolicamente vamos receber os elementos da ceia e um deles representa o quê? O sangue de Cristo. Representa a nossa unidade. O sangue que nos aproxima. Veja, nós vamos tomar um cálice, vamos tomar desse cálice, a Bíblia diz é o cálice de aliança. Aliança lembra o quê? Aproximação. Quando você faz uma aliança com alguém, você se junta a alguém. No seu casamento você recebeu uma aliança, você se uniu a essa pessoa, você fez um acordo com ela, você fez um pacto com ela. Na aliança com Deus, nós fazemos um acordo com Deus, e se cada um de nós tem uma aliança com Deus, é que vai dizer que temos uma aliança uns com os outros. Porque o sangue de Cristo nos aproxima. É uma ilusão você querer ser igreja em casa. Você querer ser igreja sozinho. A igreja do eu e mais ninguém. Eu e Deus. Né? Eu e Deus, acabou, está tudo bem. Não. O sangue de Cristo nos aproxima. Veja o que diz o versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Como é que eu era sem Cristo? Separado da comunidade de Israel. Estranho às alianças da promessa, está vendo? Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Assim eu era sem Cristo. Sem Cristo, separado. Sem Cristo, sem aliança. Mas agora com Cristo, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue. Sem Cristo, separados, sem Cristo, sem aliança, agora com Cristo, aproximados. Veja como o plano de Deus é a nossa aproximação. É a cruz nos fazendo comunidade, nos fazendo igreja, que é uma comunidade de gente que fica perto um do outro, de que se ajuda mutuamente, de que se ampara mutuamente, de que se aproxima e não se separa. Esse é o ideal de igreja que o Senhor nos coloca aqui. E isso é o que anula as nossas diferenças. Porque somos pessoas diferentes, somos ou não? Temos gostos, preferências, hábitos, atitudes, manias, educação, nível socioeconômico, diferentes. Mas o sangue de Cristo nos aproxima, nos iguala, nos faz todos participantes de uma mesma aliança, que celebraremos daqui a pouco pelo cálice da nova aliança. Então, para que isso seja possível, as nossas diferenças são anuladas na cruz. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, Paulo diz assim: pois em um só Espírito, com letra maiúscula,
todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Veja como ele coloca aqui que as diferenças se anulam. Aonde essas diferenças se anulam? Na igreja, no corpo de Cristo, no qual todos nós fomos batizados em um só Espírito, em um só corpo. E aí ele coloca judeu, grego, ou seja, gentio e judeu, não é? Ele coloca livre, escravo, pobre, rico, preto, branco, de qualquer cor. Fomos aproximados pelo sangue, unidos no Espírito, num só batismo, sem diferenças, entende isso? Sem separação, sem grupos, sem panelas, sem ministérios, sem grupinhos, uma só igreja. Esse é o ideal de Cristo. Para isso o seu sangue também foi vertido, não só para perdoar os pecados, não só para salvar, mas segundo Paulo, para nos aproximar. Paulo coloca mais um efeito do sangue. Nós costumamos dizer que o sangue de Cristo nos perdoou. É verdade? É verdade. Mas além disso, nos aproximou, nos juntou, acabou com as nossas diferenças e nos fez uma nova família. Volta lá em Efésios capítulo 2, no versículo 19, que nós não lemos, está escrito assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois o quê? Família de Deus. Já parou para pensar nesse conceito de família de Deus, irmãos? É bom família? O que você acha? Família é uma coisa boa? Alguns de nós talvez tenham tido até experiências familiares ruins. Acontece, não é? Mas o ideal de família é uma coisa boa, não é? O ideal de uma família unida, estruturada, é algo que nós desejamos, é algo que faz bem para a gente, não é? E a Bíblia diz, nós somos família de Deus. Mas é engraçado também que família é uma bênção, mas é um problema também, não é, irmãos? Às vezes tem uns arranca-rabos na família, não tem? Almoço de domingo na família, aí vem aquele cunhado, chato, a beça, né? Conta umas piadas sem graça, aí vem a outra dar uma indireta, né? Aí aquela tia que você não vê há um tempão, fala uma bobagem, não tem isso? Mas é família, né? Família, daí briga um pouquinho, daqui a pouco junta tudo de novo. Aí no Natal está todo mundo arrependido, né? Não tem isso? Família é bênção. Por mais que tenha algumas complicações, mas veja como Deus fala da gente na igreja. Nós somos família de Deus, concidadãos dos santos. Às vezes tem uns arranca-rabos, mas a gente não pode se separar. Amém? Às vezes a gente não concorda com tudo, né? Às vezes a gente tem umas diferenças aí, mas a gente sabe que é família. E família a gente pensa assim, não, eu tenho que aturar isso aí até o final, não tem jeito. Esse é meu irmão, né? A gente não escolhe a família que nasce, mas é a família da gente, a gente vai ter que levar isso até o fim, não é? A mesma mentalidade a gente tem que ter com a igreja. Porque Deus nos chama família dele, família de Deus. Então, amados, veja que responsabilidade o Senhor está nos mostrando através do sangue de Jesus, quanta coisa foi feita na nossa vida, né? Não só a salvação, mas a nossa aproximação como igreja. Então pensa no como deve ser a nossa unidade como cristãos. Como deve ser o nosso comportamento nessa família, né? Essa unidade, ela tem aspectos muito importantes para a nossa vida como igreja. Quanto mais unida for a igreja, mais ela vai evidenciar a presença de Deus. Como eu disse ainda há pouco, Deus aproxima, o diabo separa. Quanto mais unidos nós fomos, mais revelamos a presença de Deus.
Não foi mesmo Jesus quem disse isso? Que os seus discípulos seriam conhecidos pelas igrejas bonitas que eles tinham? Que eles ergueriam? Não, não foi isso que ele disse, né? Ele disse que os discípulos seriam reconhecidos pelo amor que eles iam dispensar uns aos outros. Então veja o que essa unidade pode trazer de benefício para nós. O que ela pode trazer de benefício para todos que nos veem, para as testemunhas que nos cercam, olhando para a igreja. A Bíblia chega a dizer, veja o que Paulo fala em Efésios 3, logo depois aí do capítulo 2. No versículo 10 do capítulo 3, ele diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Veja, a igreja faz a multiforme sabedoria de Deus ser conhecida. Ela dá um testemunho até aos céus do que é a multiforme graça e sabedoria de Deus. Nós revelamos essa graça de Deus como? Na unidade. Não no desentendimento, não na divisão, não na rixa. Nós mostramos isso a todos através da nossa unidade. Veja, nós mostramos esse conhecimento de Deus, essa plenitude de Deus em nós, pela nossa aproximação, pela nossa comunhão, pela nossa unidade. Ainda no capítulo 3, veja o versículo 17 até o 19. Paulo diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados, arraigados vem de raiz, alicerçados em amor, arraizados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nós queremos a plenitude de Deus, mas essa plenitude não vai vir pelo seu esforço próprio de se aperfeiçoar, de buscar, de fazer acontecer. Segundo diz o texto, essa plenitude vem dessa raiz de amor, desse arraigado em amor. Veja, aí assim a gente se alicerça. Alicerce é a base. O que é o alicerce de uma construção? É a base onde ela é apoiada. Então o alicerce da nossa construção como igreja é o amor, é a unidade, é essa intimidade entre nós, que nos faz conhecer Deus e que nos faz experimentar a plenitude de Deus. Veja como é importante isso. Não é só uma retórica vazia, nós temos que ser unidos, nós temos que nos amar, mas isso traz benefícios para nós. Isso nos torna mais próximos de Deus. Isso faz com que a gente revele o conhecimento de Deus ao mundo todo. Isso nos faz chegar à plenitude de Deus. Veja, irmãos, como isso é algo importante. Agora, é algo que precisa, que requer de nós uma atitude de cada um. Abra comigo a Bíblia em Efésios capítulo 4. Logo depois do capítulo 3, vem o capítulo 4. E aí o apóstolo Paulo diz nos 3 primeiros versículos o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja o que Paulo diz, tem um esforço envolvido aí, irmãos. Você acha que unidade é fácil? É fácil a gente ser unido? Não, não é fácil. Requer um esforço, requer uma diligência. Primeiro, cada um de nós tem que andar do modo digno do chamado. Fomos chamados por Deus para andar em retidão, amém? Não para andar de qualquer jeito. O que faz a gente ter problema na igreja é que a gente quer andar de qualquer jeito. Não quer zelar pela vida, pelo comportamento, pela boca, pelo que fala, pelo que pensa. Então, primeiro Paulo diz, olha, ande todo mundo do modo digno da sua vocação, do seu chamado.
Ande todo mundo com humildade e mansidão. Quando tem humildade, já começa a ficar fácil a unidade. É ou não é? Agora, quando tem orgulho, quando tem vaidade, meu irmão, vaidade é coisa do capeta. Sabia disso? Vocês viram aquele filme Advogado do Diabo? No final ele fala o quê? É vaidade. É vaidade que pega a gente. Aonde há humildade, aonde há mansidão, é muito mais fácil a unidade. Agora, onde há orgulho, onde há vaidade, qualquer coisa nos ofende. Qualquer coisa pega mal, né? Qualquer coisa a gente já está disposto a brigar. Por isso Paulo diz, com toda a humildade, com toda a mansidão, com longanimidade, quer dizer paciência. Você é paciente? Tem paciência comigo? Hã? Olha para o seu irmão aí do lado. Tem paciência com ele? Hã? Ele erra às vezes, sabe? Erra ou não? Tem um pouquinho de paciência com ele. Dá uma olhadinha com carinho para ele. Eu vou ter uma paciência contigo, meu irmão. Deus me dá paciência. Pede isso aí para Deus. Paciência, irmão. Paciência, suportando-vos em amor. Veja, às vezes tem que suportar, dar suporte, aguentar. Não é fácil. É fácil? Não, não é fácil. Por isso Paulo diz, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O diabo fará tudo para tirar a nossa paz. Para tirar a paz do seu lar, para tirar a paz da sua família, para tirar a paz da sua igreja. Como o diabo trabalha para isso, irmãos? Para um irmão ficar contra o outro, ficar de mal, ficar chateado, ficar de bode, né? Como o diabo trabalha para isso? Todo dia, incansavelmente, ele trabalha para isso. Por isso Paulo diz, então, esforce-se diligentemente para preservar essa unidade, esse vínculo, essa paz. Tem um ditado no mundo que serve muito para isso: quando um não quer, dois não brigam. Quando briga é porque os dois estão afins, sabe? Porque quando você está em paz, quando você está cheio de paciência, cheio de humildade, cheio de longanimidade, a pessoa te perturba, faz tudo, o diabo usa ela, mas você fica lá quieto. Aí ela cansa, sabia? Ela cansa. Aí quando ela cansa, você ganhou, viu? Vale mais a pena. Canse o diabo, amém, irmão? Canse o diabo. Não, se esforce, mas tem que ter esforço. A Bíblia não diz que é fácil. Aliás, nada que é fácil normalmente é bom, não é, irmãos? As coisas boas normalmente custam caro. Coisas fáceis a gente não gosta, não. Pode até gostar inicialmente, mas depois você sabe que o valor mesmo tem as coisas difíceis, que você conquista, que você batalha, que você trabalha. Então é para se esforçar, porque requer de nós um esforço manter essa unidade. E a unidade no Espírito, ela vem quando a gente começa a perceber coisas básicas e elementares. Veja, o texto de Paulo continua no capítulo 4, no versículo 4 ao 6, dizendo assim: há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que Paulo disse aqui, irmãos, de novidade? Nada novo, todo mundo sabe disso. Tem mais de um Deus? Não. Tem mais de um Senhor? Tem mais de uma fé? Tem mais de um batismo? Não, não tem, é tudo um. Tudo é um. E Deus, esse único Deus, age por meio de todos e está em todos. Se a gente acreditar que Deus não está só na gente, começa a melhorar a unidade. O problema é que a gente às vezes pensa, eu acho que Deus só está em mim, naquele irmão só está o diabo.
E às vezes é o contrário, né? Você está pensando, irmão, o diabo está em você mesmo. Irmão? Você está pensando que o diabo está no outro, o diabo está em você, aí perturbando. Então, imagina o que diz a Bíblia: Deus está em todos, Deus age em todos. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. E Deus está agindo igualmente em todos. Então, o que mantém essa unidade é que a gente começa a perceber que é comum, que há algo em comum entre nós, muito maior e muito mais poderoso do que as nossas diferenças. As coisas que nos são comuns são muito mais valiosas do que as coisas que nos separam. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, 27. Um só corpo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ele fala assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Somos o corpo de Cristo, um só Espírito, o Espírito Santo, não há outro. Uma só esperança. Veja só, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 23 e o 24. Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Essa é a nossa esperança, é uma só esperança. Todos nós temos a mesma esperança, sermos salvos. Esperamos no Senhor. Então há muita coisa em comum entre nós que tem que nos unir. Veja, uma só vocação, Paulo fala aqui. 1 de João, vai lá no final da sua Bíblia, capítulo 4, versículo 8, só para a gente lembrar, coisas que nós já conhecemos. 1 de João 4, 8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é... Você escutou o que foi dito aqui? O que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. No mesmo capítulo, verso 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Essa é a vocação, o chamado amar. Amar, porque você conhece Deus que é amor. Então agora você tem que amar. Amar o irmão. Até o inimigo, a Bíblia diz, tem que amar, que dirá o irmão, não é? Uma só fé. Veja só, Romanos capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 8 e verso 17. Romanos 10, versículo 8. Está escrito: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. E no versículo 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tudo isso é comum a nós, a fé. A boca e o coração estão envolvidos nisso. A pregação gera fé para todos nós que aqui estamos ouvindo a palavra de Deus. Um só batismo, diz Paulo, 1 Coríntios 12, 13. Veja só o que está escrito aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo número 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Como eu citei já esse versículo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo enfatizou isso o tempo todo, o testemunho da nossa fé, o nosso batismo. E um só Pai, o nosso Deus. Gálatas 4, versículo 6. Vamos ler? Gálatas capítulo 4, verso número 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Tudo isso nos é comum. Tudo isso é para todos nós. Tudo isso nos chama à unidade. Tudo isso nos chama ao amor, à compreensão, à paciência, à mansidão.
todo esse chamado confirmado por Deus através das palavras de Paulo. Volta lá agora em Efésios capítulo 4 e vamos ler o versículo 11 até o versículo 13. Efésios capítulo 4, do 11 ao 13, Paulo diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas a quê, irmãos? Ao aperfeiçoamento de quem? Quem são os santos? Nós. Aperfeiçoamento nosso, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos o quê? À unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A unidade da fé vem com o desenvolvimento do corpo. Deus deu dons aqui no meio do corpo. Cada um de nós tem dons, presentes dados por Deus, talentos, para exercermos em prol do corpo, não em prol de nós mesmos. Dá para entender pelo que Paulo diz aqui? E olha o que ele afirma, que Deus concedeu, ou seja, Deus deu esse dom. A uns o dom de apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, mas cada um visando o aperfeiçoamento dos santos, que somos nós, igreja, para que cada um desempenhe o seu serviço, para a edificação, o crescimento do corpo de Cristo. Até que, ou seja, esses dons serão exercidos, até que todos nós cresçamos juntos e chegamos ao pleno conhecimento, à plenitude. Qual o propósito de Deus? Que a igreja seja unida e que todos cresçam juntos. O propósito de Deus não é que um irmão cresça e que o outro fique para trás. Um irmão melhora espiritualmente e o outro continua bem ruinzinho. Não. O propósito de Deus é que todos cresçam juntos. Então, o que Deus fez na sua vida, está fazendo na sua vida, se Ele está fazendo obra grande na sua vida, lembra que Ele quer fazer a mesma coisa na vida do irmão. Você não é um filhinho predileto do papai. Amém? Todos nós somos filhos igualmente. O que Deus tem feito na sua vida, Ele quer fazer na vida do irmão que está do seu lado. Então não tem inveja, não tem ciúme, não tem lugar para essas coisas. Todos os dons que Deus dá é para que a gente cresça junto. As pregações, as palavras, as profecias, os ensinos, tudo isso com o objetivo que todo mundo cresça. Agora, tem uns que não querem crescer, né? Tem escola bíblica, você vem? Não, você não quer crescer. Não quer crescer, paciência, você vai ficar para trás. Mas nós que estamos crescendo, gostaríamos que você crescesse. Deus quer que você cresça. Entende isso? Por isso Ele dá o dom. Tem pregação, você escuta? Não, você não vem, você vem de vez em quando dá uma passada aí, oi, estou aqui. Você não está querendo crescer, mas se você quer, está disponível. Deus deu o dom para você aproveitar e o corpo crescer até que todos cheguemos à plenitude da estatura de Cristo. Todos, não uns só, não uns escolhidinhos, não, todos cheguemos. Todos cresçamos, todos possamos melhorar, esse é o objetivo de Deus. E aí, quando isso acontece, alguns efeitos práticos para a gente encerrar a mensagem. Ainda no capítulo 4 de Efésios, leia o versículo 14. Entenda que o 13 ele diz, todo mundo chega à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Agora o 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O que o crescimento produz? A unidade produz crescimento de todos. E o que esse crescimento traz como resultado? A gente amadurece.
acaba a meninice. Então Paulo diz assim, olha, para que não mais sejamos como meninos, porque a gente tem uma fase de ser como menino, menino espiritual, menino na igreja, né? Corre para cá, corre para lá, anda para cá, agitado de um lado para o outro, escuta uma doutrina aqui, liga a televisão, vê outra bobagem, aí acha que isso é bom, acha que o outro é certo, aí vai para o fã-clube dos pastores, da televisão, da internet, né? Isso é coisa de menino. Não, eu sou fã do Ariovaldo Júnior, não, eu sou fã do Caio Fábio, eu sou fã do não sei quem, eu sou fã do não sei qual outro, do Nicodemos, do não sei quem, e vai lá, andando de um lado para o outro, ao redor, por todo vento de doutrina. Menino, quando há o crescimento, acaba a meninice. E a meninice faz a gente até brigar. Não é igual a gente brigava antigamente para o time de futebol. Antigamente, amém? Amém mesmo? Tem alguém ainda brigando aí por futebol? Vê lá, então uma vergonha, crente. Antigamente brigava, discutia, porque é meu time, que não sei o quê, aí, o seu, não sei o que lá. Discutia, chegava quase a sair no tapa, né? Por causa de futebol. Agora tem meninos aí chegando atrás do tapa. Não, porque o meu pregador é melhor que o seu. O meu ídolo evangélico é melhor do que o seu. Sabe o que é isso? Meninice. Quando há unidade, acaba a meninice. A gente cresce, a gente amadurece, né? E versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, quem é ele? Cristo. Unidos em amor. Verdade e amor caminhando juntos. É o que Paulo diz aqui. Seguindo a verdade em amor. Verdade é muito bom. Amém? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Deus também diz que é amor. Então, verdade tem que estar junto com amor. Cuspir verdade na cara de alguém não produz o efeito que Deus deseja seja produzido. Verdade se ministra com amor. Amém? Verdade se fala com amor. A gente precisa aprender a falar da verdade com amor. E isso é sinal de crescimento. Mas quem faz isso? A unidade. É essa nossa aproximação pelo sangue de Cristo que proporciona esse crescimento, essa cessação de meninice, para a gente amadurecer e começar a falar a verdade um para o outro em amor, e assim compartilharmos o amor de Deus. E por fim, no verso 16, Paulo diz, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então a gente percebe que só Cristo é o cabeça. O resto, irmãos, o resto é corpo. Todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, o seu próprio aumento, edificando um ao outro a si mesmo. Todos nós somos corpo, mas quem é o cabeça? Cristo. É em torno dele que a gente se reúne. É para ele o nosso culto, não é? Há um ditado aí que diz que o bambu é frágil quando está sozinho, não é? Uma vara de bambu é facilmente quebrada, mas quando você amarra várias delas juntas, ninguém consegue quebrar um feixe de bambu. Assim é a igreja. Quando a gente está sozinho, a gente é frágil. Mas quando a gente está junto, unido, apertadinho, amarradinho um no outro, irmão, a gente é inquebrável. A gente fica inquebrável. Pensa sobre isso. Vamos participar da ceia e vamos fazer uma reflexão essa noite sobre a nossa unidade, sobre o que a Bíblia tem falado conosco e o que nós devemos fazer em relação a isso. Há algo a fazer. Amém? Não é Deus que vai fazer. Paulo disse, esforcem-se vocês. Somos nós que temos que nos esforçar. Não adianta pedir, Deus, dá unidade à igreja. Não, eu peço assim, Deus, dá disposição a esse povo para se esforçarem, para serem unidos.
dá disposição para engolirem sapos, para serem unidos. Amém? Que Deus nos dê isso, em nome de Jesus. Amém.